A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Neuza Andrade. Tenho 70 anos e moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, há mais de 40 anos. Muitos me conhecem como a costureira da rua Maracaju, aquela que sempre teve jeito com agulha e linha, que consertava vestidos de festa e ajustava calças de trabalho para meio bairro. Outros me conhecem da igreja onde congrego há mais de 20 anos, onde ajudo no ministério feminino e converso com irmãs que precisam de uma palavra de consolo. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu há muito tempo. Lá em 1990, quando eu tinha 35 anos e vivia numa realidade bem diferente da que vivo hoje. É uma história difícil, irmãos, mas é uma história de libertação. É sobre a noite em que tudo mudou, sobre o momento em que precisei escolher entre o silêncio e a verdade, entre proteger uma mentira ou defender o que era certo diante de Deus. Naquela época, eu era mãe solteira da minha filha Laura, que tinha 9 anos. O pai dela nos abandonou quando ela ainda era bebê. Nem chegou a conhecer a criança direito. Simplesmente sumiu, deixou a gente sozinhas. E desde então, eu carreguei o peso de criar uma filha sem marido, sem ajuda, sem estrutura. Vocês que viveram nos anos 80 e 90 sabem como era difícil para uma mulher nessa situação, principalmente dentro da igreja. Ser mãe solteira era quase uma marca de vergonha, um rótulo que te seguia para onde você fosse. Mesmo assim, eu frequentava a congregação do bairro Amambaí, ali perto de onde eu morava. Era uma igrejinha simples, mas cheia nos domingos, com cultos que duravam horas e pregações que tocavam fundo no coração. Era lá que eu encontrava forças para continuar, sabe? Durante a semana eu costurava até tarde da noite. Os dedos doíam, as contas apertavam, a solidão pesava. Mas no domingo, quando eu entrava naquele salão e ouvia os hinos, quando sentia o cheiro daquela Bíblia velha que eu carregava debaixo do braço, era como se Deus me dissesse que eu não estava sozinha. Mas nem tudo era acolhimento naquela congregação. Preciso ser sincera com vocês. Algumas irmãs me olhavam de lado, sabe como é? Conversas que paravam quando eu me aproximava, sussurros que eu fingia não ouvir. Tinha uma irmã lá, vou chamar ela de Cida, que era das mais vocal sobre mulheres que não souberam se guardar. Ela falava isso olhando para mim, disfarçando com um sorrisinho, mas eu sabia muito bem o recado. Outras seguiam o exemplo dela, fazendo comentários sobre como eu deveria ter mais recato, sobre como mãe solteira precisava tomar cuidado para não dar motivo para línguas maldosas. Eu engolia tudo aquilo em silêncio, irmãos. Achava que merecia, que de alguma forma eu tinha falhado com Deus e precisava pagar por isso servindo em dobro, me humilhando em dobro, aceitando em dobro qualquer tratamento que viesse. Eu limpava a igreja depois dos cultos, ajudava na cozinha, levava marmita para os evangelistas que visitavam. Fazia tudo isso achando que assim, quem sabe, Deus olharia para mim com menos decepção. Minha filha Laura crescia quietinha, meio tímida, sempre grudada em mim. Ela sentia o peso daquela situação, mesmo sendo criança. Via a mãe sendo tratada diferente. Ouvia comentários maldosos de colegas na escola cujos pais frequentavam a mesma igreja. Uma vez ela chegou em casa chorando, perguntando por que as outras meninas diziam que ela não tinha pai. Eu não soube o que responder. Apenas abracei ela e orei pedindo a Deus que protegesse o coração da minha menina. O pastor da congregação era o Samuel Ribeiro, homem alto, voz grave, cabelos pretos com alguns fios grisalhos nas têmporas. Ele pregava com autoridade, citava versículos de cabeça, fazia as pessoas chorarem de emoção. Todos o respeitavam muito, alguns até o idolatravam, falavam dele como se fosse intocável, como se estivesse num nível espiritual que a gente nunca alcançaria. A esposa dele, a dona Lídia, era uma mulher delicada, loira, sempre de saia longa e cabelo preso em coque. Ela ficava sentada na primeira fileira durante os cultos, de cabeça baixa, quietinha, e depois ficava na porta da igreja cumprimentando todo mundo com um sorriso gentil. Eu admirava aquele casal de longe, sabe? Achava que eles eram um exemplo de família abençoada por Deus, que tinham algo que eu nunca teria. Os 2 filhos deles, o Marquinhos de 10 anos e a Rafaela de 6, eram educados, bem arrumados, pareciam crianças de propaganda. Eu olhava para eles e pensava na minha Laura, sempre com as roupas remendadas,
sempre meio acanhada e sentia um aperto no peito. Mas Deus age de formas misteriosas, irmãos, e às vezes Ele permite que a gente passe por caminhos escuros para nos ensinar a enxergar a luz verdadeira. Foi num domingo depois do culto, em março daquele ano de 90, que tudo começou a mudar. Eu estava guardando as cadeiras dobráveis quando a dona Lídia se aproximou de mim. Ela tinha um sorriso diferente naquele dia, mais caloroso, mais próximo. Me perguntou se eu gostava de café, se eu tinha tempo para conversar um pouco. Disse que gostaria de me conhecer melhor, que havia reparado em mim e na Laura, que achava a gente especial. Ninguém nunca tinha dito aquilo para mim naquela igreja, irmãos. Ninguém nunca tinha me chamado de especial. Tinha demonstrado interesse genuíno em me conhecer. Meu coração se encheu de gratidão, de esperança, de uma alegria que eu não sentia há anos. Aceitei o convite na mesma hora. Disse que adoraria tomar um café com ela. A dona Lídia sorriu ainda mais, tocou meu braço com carinho e disse que no próximo domingo eu poderia ir até a casa deles depois do culto. Eu saí daquela igreja flutuando, meus irmãos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu pudesse ter uma amiga ali, alguém que me enxergasse além do rótulo de mãe solteira. Talvez, pensei, Deus estava finalmente me dando uma família espiritual de verdade. Contei para a Laura no caminho de casa, e ela também ficou animada. Perguntou se poderia brincar com as crianças da família pastoral. Eu não sabia, não podia imaginar naquele momento que aquele convite para um café inocente seria o primeiro passo de uma jornada que me levaria para o lugar mais escuro que já conheci, mas que também me ensinaria o que significa fé verdadeira. Antes de continuar, preciso pedir desculpas a vocês, irmãos. Os fatos que vou narrar aconteceram há 35 anos, e a memória às vezes prega peças na gente. Posso confundir algumas datas, trocar a ordem de alguns acontecimentos menores, esquecer detalhes que pareciam importantes na época. Mas eu garanto uma coisa: os pontos principais dessa história, as coisas que realmente importam, aquelas eu lembro com clareza cristalina. Porque tem coisas que marcam a alma da gente de um jeito que nem o tempo consegue apagar. No domingo seguinte, depois do culto, a dona Lídia me lembrou do convite com um aceno discreto. Eu e a Laura seguimos ela e a família até a casa pastoral, que ficava a umas 3 quadras da igreja. Era uma casa simples, mas bem cuidada, com quintal gramado e varanda com cadeiras de balanço. O cheiro de almoço vinha da cozinha, aquele cheiro bom de arroz temperado e frango assado que faz a barriga roncar. A dona Lídia me colocou para sentar na mesa da cozinha, enquanto ela terminava de preparar o almoço. O pastor Samuel estava na sala lendo o jornal, e as crianças já tinham corrido para o quintal. Eu ouvia a Laura rindo lá fora com o Marquinhos e a Rafaela, e aquele som era música para mim. Fazia tempo que eu não via minha filha tão solta, tão alegre. Enquanto eu descascava batatas e a Lídia mexia a panela, a gente conversou sobre coisas simples. Ela me perguntou sobre meu trabalho de costura, sobre como eu aprendia os pontos, sobre quais eram os tecidos mais difíceis de manejar. Contou que a mãe dela também costurava, lá no interior, e que ela tinha boas lembranças de ficar sentada vendo a mãe trabalhar. A voz dela era mansa, suave, como um cobertor quente em dia frio. Depois do almoço, o pastor Samuel fez a oração agradecendo a Deus pela comida e pedindo bênção sobre todos nós. A voz dele era grave e solene, cada palavra pesada de autoridade espiritual. Quando ele disse amém, todos nós repetimos, e começamos a comer. A comida estava deliciosa, temperada com carinho, e eu me sentia parte daquilo tudo de um jeito que não sentia há anos. Era como se finalmente eu tivesse encontrado meu lugar. As semanas foram passando, e aquelas visitas se tornaram rotina. Todo domingo, depois do culto, eu e a Laura íamos para a casa da família pastoral. Às vezes eu ficava para ajudar a Lídia com as tarefas da semana, lavava louça, passava roupa, organizava armários. Ela sempre insistia que eu não precisava fazer aquilo, mas eu gostava de ajudar. Era minha forma de retribuir o carinho, de me sentir útil, de pertencer. A Laura e as crianças ficaram amigas de verdade. Eles brincavam de pique-esconde no quintal, desenhavam com giz no chão, inventavam historinhas. Minha filha sorria tanto naqueles domingos que eu sentia meu coração transbordar de gratidão. Ela finalmente tinha amigos.
Finalmente tinha um espaço onde era aceita sem julgamentos. A dona Lídia começou a me visitar durante a semana também. Aparecia na minha casa com sacolinhas de roupas que os filhos dela não usavam mais, dizendo que seria um desperdício jogar fora quando a Laura poderia aproveitar. Trazia também potes de comida, bolos que ela assava, frutas do quintal. Eu recebia tudo com vergonha e agradecimento, sempre oferecendo algum serviço de costura em troca, mas ela nunca aceitava pagamento. A gente conversava horas na minha salinha pequena, tomando café requentado enquanto eu costurava, e ela ficava sentada me fazendo companhia. Ela me contava sobre a rotina dela como esposa de pastor, sobre como era difícil às vezes lidar com as expectativas da congregação, sobre como ela se sentia pressionada a ser perfeita o tempo todo. Eu ouvia e tentava encorajar, dizendo que ela era exemplo para todas nós, que sua dedicação ao marido e aos filhos era admirável. Mas eu comecei a notar algumas coisas estranhas, irmãos. Pequenos detalhes que me incomodavam, mas que eu tentava ignorar. O pastor Samuel às vezes ficava olhando para mim por tempo demais, sabe? Não era um olhar normal de pastor preocupado com ovelha. Era diferente, pesado. Às vezes ele se aproximava quando a Lídia saía da sala, colocava a mão no meu ombro e elogiava meu trabalho na igreja. Dizia que eu era mulher de fé exemplar, que Deus tinha propósitos especiais para mim. A mão dele ficava ali por tempo que parecia mais longo do que deveria, e eu sentia um desconforto que não sabia nomear. Uma tarde, eu estava sozinha na cozinha da casa pastoral lavando louça enquanto a Lídia colocava as crianças para dormir. O pastor entrou e ficou parado na porta me observando. Eu fingi não perceber. Continuei esfregando os pratos com mais força que o necessário. Ele se aproximou, ficou bem perto de mim, perto demais, e disse baixinho que eu tinha cabelos bonitos, que Deus me abençoou com beleza simples e pura. Eu travei, não soube o que responder. Ele riu, deu tapinha no meu ombro e saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali parada com as mãos na água da pia, o coração batendo rápido, me sentindo suja sem entender porquê. Será que eu estava interpretando mal? Será que era só minha cabeça criando problemas onde não existiam? Pastores são homens de Deus, eu pensava. Eles não têm segundas intenções. Eu que devia estar com pensamentos impuros. Eu que precisava orar mais, vigiar mais, me policiar mais. A vizinha Dona Alzira, que morava ao meu lado há anos, me conhecia bem. Ela era uma mulher negra, corpulenta, de sorriso largo e fé simples. Não frequentava a mesma igreja que eu. Congregava num salãozinho do outro lado do bairro, mas sempre foi minha amiga verdadeira. Uma tarde ela me viu voltando da casa pastoral e comentou casualmente, enquanto regava as plantas na calçada, que eu parecia cansada. Perguntou se estava tudo bem com aquela família que eu tanto visitava. Eu disse que sim, que eles eram maravilhosos, que pela primeira vez eu me sentia acolhida numa família. A Dona Alzira ficou me olhando com aquele jeito dela, como se enxergasse além das palavras. Então disse uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça. Neuza, você é mulher boa demais. Cuidado para não confundir bondade com obrigação. Nem toda acolhida vem de coração puro. Eu ri nervosa. Disse que ela estava vendo problema onde não tinha, mas aquelas palavras ficaram grudadas em mim, como farpa debaixo da pele. À noite, quando eu deitava para dormir, elas voltavam. Cuidado para não confundir bondade com obrigação. O que será que ela quis dizer com aquilo? A Dona Lídia também estava diferente. Percebi que ela andava mais quieta, mais cabisbaixa. Às vezes, quando o marido falava com ela, ela se encolhia um pouquinho, como se esperasse bronca. Outras vezes, eu a pegava olhando para o nada, com olhos vidrados, e quando eu chamava ela, demorava para voltar, como se estivesse muito longe. Eu perguntava se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa, mas ela sempre sorria daquele jeito cansado e dizia que era só cansaço de mãe e esposa. Mas eu via, irmãos. Eu via a tristeza escondida atrás daquele sorriso. Via as olheiras que ela disfarçava com pó de arroz. Via as mãos dela tremendo quando o pastor chegava em casa. Via ela pedindo licença para ir ao banheiro, para atender telefone, para qualquer coisa, sempre pedindo permissão como se fosse criança. Um domingo depois do culto, enquanto a gente caminhava para a casa deles, o pastor Samuel fez observação sobre minha saia. Disse que estava bonita.
que o comprimento era adequado para a mulher temente a Deus, que eu sabia me vestir com recato diferente de outras irmãs, que às vezes abusavam da vaidade. A dona Lídia ficou em silêncio, olhando para o chão, e eu senti minhas bochechas queimarem de vergonha e raiva misturadas. Por que ele estava falando da minha roupa? Por que aquilo era necessário? Eu comecei a ficar mais tensa nas visitas, menos à vontade. Inventava desculpas para não ficar tanto tempo. Dizia que tinha costuras urgentes esperando, que precisava levar a Laura para casa mais cedo. Mas a dona Lídia sempre me convencia a ficar mais um pouco. Me segurava pela mão com aquele olhar suplicante, como se minha presença fosse essencial para ela. E eu ficava, porque não conseguia abandonar minha amiga, porque ela parecia precisar tanto de mim. Mas aquele desconforto só crescia, irmãos. Era como nuvem escura se formando no horizonte, daquelas que a gente vê de longe e sabe que a tempestade está vindo, mas torce para que desvie, para que passe reto, para que não seja nada demais. Eu orava toda noite pedindo a Deus que tirasse aqueles pensamentos da minha cabeça, que me mostrasse se eu estava enxergando coisas que não existiam ou se realmente havia algo errado. E Deus ouviu minha oração, meus irmãos. Mas a resposta que ele me deu foi muito mais difícil do que eu imaginava. Porque às vezes Deus não tira a gente da tempestade. Ele nos ensina a caminhar no meio dela. Foi em julho daquele ano que as coisas ficaram ainda mais complicadas. As fofocas sobre mim começaram a se espalhar pela congregação como fogo em mato seco. Eu ouvia os sussurros, sentia os olhares grudados nas minhas costas quando eu entrava na igreja. A irmã Cida, aquela que sempre teve língua afiada, estava na linha de frente da campanha. Eu soube disso através da irmã Eunice, uma mulher simples e sincera que sempre foi gentil comigo. Ela me procurou depois de um culto de quarta-feira e, com muito constrangimento, contou que algumas irmãs estavam comentando que eu estava aparecendo demais na casa do pastor, que mãe solteira precisava tomar cuidado para não dar motivo para línguas maldosas, que eu deveria ser mais discreta. A irmã Eunice disse aquilo com tanto carinho, pedindo desculpas por ter que me contar, mas achando que eu merecia saber o que andavam falando. Eu cheguei em casa naquela noite e chorei tanto que a Laura ficou assustada. Ela me abraçou, pequenina como era, e perguntou o que tinha acontecido. Eu não consegui explicar, apenas disse que as pessoas às vezes são cruéis sem motivo. Mas por dentro eu estava aos pedaços, irmãos. Justamente quando eu achei que tinha encontrado aceitação, quando finalmente me sentia parte de alguma coisa, agora era atacada de novo. Seria sempre assim? Eu seria sempre a mulher marcada, a que não merece respeito, a que serve de alvo para fofocas. Pensei seriamente em deixar aquela congregação. Pensei em sumir, em procurar outra igreja do outro lado da cidade, em recomeçar onde ninguém me conhecesse. Mas aí a dona Lídia apareceu na minha casa numa manhã de quinta-feira. Ela estava com olhos inchados, como se tivesse chorado a noite inteira. Sentou na minha sala e segurou minhas mãos com desespero. Disse que tinha ouvido os comentários maldosos, que estava enojada com a hipocrisia daquelas mulheres, que eu não podia deixar que invejosos me afastassem. Disse que eu era a única amiga verdadeira que ela tinha, que precisava de mim, que por favor eu não desistisse. Eu olhei para aquela mulher quebrada na minha frente e não conseguia abandoná-la, meus irmãos. Algo dentro de mim dizia que ela estava sofrendo, que havia mais coisa acontecendo do que eu enxergava, que minha amizade talvez fosse a única coisa segurando ela. Então eu prometi que ficaria, que não deixaria as fofocas me afastarem, que continuaríamos amigas. Mas o pastor Samuel ficou ainda mais ousado depois daquilo. Era como se ele soubesse que eu estava fragilizada, que as fofocas me deixavam vulnerável, e usava isso a favor dele. Depois de um culto de domingo, ele me chamou para a oração particular na salinha dos fundos da igreja. Disse que queria orar por mim, para que Deus me protegesse das línguas malignas que invejavam minha beleza espiritual. Eu entrei naquela sala com o coração apertado. Ele fechou a porta, o que já me deixou desconfortável, mas pensei que era normal para momento de oração. Então ele colocou as mãos nos meus ombros, bem firmes, e começou a orar em voz alta. Mas enquanto orava, as mãos dele apertavam meus ombros com força estranha, subiam para o meu pescoço, desciam para os meus braços. A oração durou tempo demais, as mãos dele ficaram tempo demais, e quando finalmente ele disse "Amém" e me liberou, eu saí daquela sala tremendo.
Fui direto para casa sem falar com ninguém. Sentei na beira da cama e fiquei ali parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Será que era oração normal? Será que pastores oravam assim mesmo? Ou será que eu estava sendo tentada pelo inimigo a desconfiar de homem de Deus? Eu não sabia mais em quem confiar, nem em mim mesma. A dona Alzira me viu chegando naquele dia e deve ter percebido que algo estava errado, porque apareceu na minha porta meia hora depois com travessa de bolo. Sentou na minha cozinha e ficou me olhando enquanto eu fingia estar bem. Então ela disse, com aquela sabedoria simples que só os velhos têm: Neuza, você conhece a diferença entre lobo e pastor? Os dois usam ovelhas, mas o pastor protege e o lobo devora. Se você está sentindo medo de quem deveria te proteger, presta atenção. Aquelas palavras caíram como bomba no meu coração, irmãos. Eu não respondi nada, mas elas ficaram ecoando na minha cabeça durante dias e dias. A dona Alzira nunca frequentou a mesma igreja que eu. Nunca conheceu o pastor Samuel pessoalmente, mas de alguma forma ela enxergava o que eu me recusava a ver. Lobo e pastor. Medo e proteção. Devorar e proteger. Teve um dia que marcou muito. Foi numa terça-feira de agosto. Eu estava na casa da dona Lídia ajudando ela a preparar almoço para a reunião de presbíteros que aconteceria ali naquela noite. A gente estava na cozinha cortando verduras e conversando baixinho quando o pastor Samuel entrou irritado. Disse que o almoço precisava estar pronto em 20 minutos, não meia hora, e que a Lídia deveria saber administrar melhor o tempo. A voz dele era dura, cortante como faca. A dona Lídia pediu desculpas. Disse que faria o mais rápido possível. Mas ele continuou. Começou a citar versículos sobre submissão da esposa, sobre como mulher virtuosa serve o marido com excelência, sobre como ela estava falhando nas responsabilidades básicas. Eu fiquei paralisada ali do outro lado da cozinha, segurando a faca de cortar tomate, assistindo minha amiga ser humilhada daquele jeito. Quando ele finalmente saiu batendo a porta, a dona Lídia ficou parada com as mãos tremendo em cima da pia. Eu me aproximei, toquei o ombro dela, perguntei se estava tudo bem. Ela se virou para mim com olhos cheios de lágrimas e disse uma coisa que nunca vou esquecer. Eu preciso ser mais submissa, Neuza. É isso que Deus ordena. Preciso servir melhor, agradar melhor, obedecer melhor. Talvez assim ele fique menos impaciente comigo. Eu não soube o que dizer, irmãos. Meu coração estava partido vendo minha amiga culpando a si mesma por ser maltratada. Tentei argumentar. Disse que aquilo não era jeito de tratar esposa, que submissão não significa aceitar humilhação. Mas ela balançou a cabeça, secou as lágrimas com a manga da blusa e voltou a cozinhar como se nada tivesse acontecido. Naquelas semanas eu comecei a evitar as visitas, inventava cada vez mais desculpas. Dizia que tinha encomendas urgentes de costura, que a Laura estava com dor de cabeça, que eu mesma não estava me sentindo bem. Mas a dona Lídia me ligava quase todo dia, me procurava na igreja, segurava minha mão com desespero silencioso. Eu via que ela precisava de mim, mas eu também estava me afogando. Era como se eu tivesse entrado em areia movediça tentando salvar alguém, e agora, as duas a gente estava afundando juntas. A Laura percebeu que eu estava diferente. Uma noite ela sentou do meu lado enquanto eu costurava e perguntou se a gente tinha feito alguma coisa errada, se era por isso que eu não queria mais ir na casa da pastora. Eu abracei minha filha e disse que não, que ela não tinha feito nada errado, que às vezes as coisas ficam complicadas e a gente precisa de tempo para entender. No último domingo de agosto, depois do culto, o pastor Samuel me esperou no corredor da igreja. A maioria das pessoas já tinha ido embora. Só tinha eu terminando de arrumar as cadeiras e alguns irmãos conversando do lado de fora. Ele se aproximou com aquela presença imponente dele, ficou bem perto e disse baixinho para que ninguém mais ouvisse: Neuza, preciso conversar com você sobre assunto espiritual muito importante. Lídia estará presente. Deus tem algo para nos revelar. Fique depois do culto de quarta-feira, por favor. É questão de obediência à vontade divina. A forma como ele disse aquilo, irmãos, com aquela voz grave e olhos fixos nos meus, me fez gelar por dentro. Mas ele era o pastor, era homem de Deus, era autoridade espiritual. Quem era eu para recusar conversa sobre revelação divina? Então eu balancei a cabeça concordando, a garganta seca demais para falar. Ele sorriu,
Colocou a mão no meu ombro mais uma vez, aquela mão pesada demais, e disse: Deus vai te usar de forma poderosa, Neuza. Você é vaso escolhido. Então, ele se afastou e saiu da igreja, deixando o perfume forte dele grudado no ar. Eu fiquei ali parada, no meio do corredor vazio, sentindo o coração bater descompassado. Algo estava errado, profundamente errado, mas eu ainda não conseguia nomear o que era. Voltei para casa naquele domingo, carregando peso imenso nos ombros, como se pressentisse que tempestade estava finalmente chegando e que não havia mais como desviar dela. Aquela semana arrastou como nunca, irmãos. Cada dia parecia mais pesado que o anterior. Eu costurava durante o dia tentando manter a mente ocupada, mas à noite ficava acordada na cama olhando para o teto escuro, pensando naquele convite do pastor. Conversa espiritual importante. Revelação divina. Lídia estaria presente. As palavras rodavam na minha cabeça sem parar. A dona Lídia me ligou na terça-feira perguntando se eu poderia ir na casa dela naquela tarde. Disse que precisava de ajuda para organizar roupas das crianças, que tinha muita coisa acumulada. Eu não queria ir. Cada fibra do meu corpo gritava para eu inventar desculpa. Mas a voz dela no telefone soava tão frágil, tão necessitada, que eu não consegui dizer não. Quando cheguei lá, a casa estava quieta. O pastor tinha saído para visitas pastorais, as crianças estavam na escola. Era só eu e a Lídia na sala cheia de pilhas de roupas espalhadas pelo sofá e pelo chão. A gente começou a separar o que servia, o que precisava de conserto, o que podia ser doado. Trabalhamos em silêncio por um tempo, só o som do tecido sendo dobrado e o tic-tac do relógio na parede. Então a dona Lídia parou de dobrar as roupas, ficou com uma camiseta pequena do Marquinhos nas mãos e deixou escapar um suspiro tão fundo que parecia vir lá do fundo da alma. Eu olhei para ela e vi lágrimas descendo silenciosas pelo rosto. Ela nem tentou esconder. Apenas ficou ali parada chorando baixinho. Eu larguei tudo o que estava fazendo. Sentei do lado dela no sofá e segurei a mão dela. Perguntei o que estava acontecendo. Disse que ela podia confiar em mim, que eu estava ali para o que ela precisasse. A Lídia balançou a cabeça. Tentou dizer que era bobagem, que era só cansaço. Mas eu apertei a mão dela com firmeza e disse: Lídia, eu vejo você sofrendo há meses. Não precisa fingir comigo. Ela me olhou com aqueles olhos verdes cheios de dor e começou a falar, a voz saindo trêmula e baixa. Disse que o casamento dela não era o que todo mundo pensava, que atrás das portas fechadas as coisas eram muito diferentes. Contou que o Samuel era controlador, que vigiava cada passo dela, cada decisão, cada palavra, que usava versículos bíblicos para justificar qualquer coisa que ele queria, dizendo que Deus ordenava submissão total, obediência cega. Ela disse que não podia escolher a roupa que usaria sem pedir aprovação dele, não podia visitar a própria mãe sem permissão, não podia ter opinião sobre nada relacionado à igreja ou à família. E quando ela ousava questionar alguma coisa, ele ficava furioso, gritava, citava a Bíblia dizendo que mulher rebelde estava em pecado, que ela precisava aprender a se calar como mandava a palavra. Eu escutava aquilo tudo com o coração apertado, irmãos. Aquela mulher que eu admirava de longe, que eu achava que tinha vida perfeita, estava aprisionada dentro da própria casa, dentro do próprio casamento. E o pior é que ela achava que aquilo era normal, que era o preço de ser esposa de pastor, que Deus exigia aquele sacrifício dela. Tentei dizer que aquilo não era submissão bíblica, que era abuso disfarçado de espiritualidade. Mas a dona Lídia balançou a cabeça, enxugou as lágrimas e disse que talvez ela realmente precisasse ser melhor, mais dedicada, mais obediente, que talvez se ela fizesse tudo certinho, o Samuel voltaria a ser o homem gentil que ela conheceu no começo do namoro. A gente ficou ali sentada, abraçada por um tempo, e eu senti peso enorme de impotência. Como ajudar alguém que não acredita que precisa de ajuda? Como tirar alguém de prisão quando a pessoa acha que está cumprindo o propósito divino? Naquela mesma semana, na quinta-feira, aconteceu algo que me deixou ainda mais alarmada. Eu estava na casa deles de novo. Dessa vez ajudando a Lídia a preparar jantar, porque ela disse que estava se sentindo mal, com dor de cabeça forte. O pastor chegou em casa mais cedo que o normal. Passou pela cozinha para pegar água. E eu estava sozinha porque a Lídia tinha ido deitar um pouco.
Ele entrou na cozinha, fechou a torneira que eu estava usando para lavar alface e ficou parado bem perto de mim. Tão perto que eu conseguia sentir o calor do corpo dele, o cheiro forte daquela loção que ele usava. Meu coração disparou. Eu quis me afastar, mas estava encurralada entre ele e a pia. Então ele falou baixinho, quase sussurrando perto da minha orelha, que eu era mulher especial, diferente de todas as outras da congregação. Disse que eu tinha pureza rara, que Deus me moldou para propósitos que eu ainda não entendia, que ele vinha orando por mim e Deus estava mostrando coisas importantes. As palavras dele eram espirituais, mas o jeito que ele falava, a proximidade do corpo dele, tudo aquilo era errado, completamente errado. Eu consegui me desvencilhar. Murmurei que precisava terminar a salada, e ele deu risada baixa como se estivesse se divertindo com meu desconforto. Disse que eu não precisava ter vergonha, que entre irmãos em Cristo não deveria haver constrangimento. Então ele saiu da cozinha deixando eu ali tremendo, com as mãos molhadas segurando o pé de alface sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. Quando a dona Lídia voltou para a cozinha 15 minutos depois, eu estava agindo no automático, cortando os vegetais sem nem prestar atenção direito. Ela perguntou se eu estava bem. Disse que eu parecia pálida. Eu menti. Disse que era só dor de cabeça. E saí dali assim que pude com a desculpa de que precisava buscar a Laura na casa de coleguinha. Cheguei em casa e fui direto para o banheiro. Lavei o rosto com água fria várias vezes, tentando tirar a sensação daquela presença pesada perto de mim. Olhei para meu reflexo no espelho e vi mulher assustada, confusa, perdida. O que estava acontecendo? Por que o homem de Deus estava me fazendo sentir daquele jeito? E por que eu me sentia culpada, como se eu tivesse provocado aquilo de alguma forma? A Laura percebeu que algo estava muito errado comigo. Na sexta-feira de manhã, enquanto tomávamos café antes dela ir para a escola, ela segurou minha mão e disse: "Mãe, a gente não precisa mais ir naquela casa se você não quer. Eu gosto de brincar com as crianças, mas eu gosto mais de ver você feliz. E você não está feliz quando volta de lá." Minha filha de 9 anos, pequenina e esperta, enxergava o que eu tentava esconder. Eu abracei ela com força e prometi que as coisas iam melhorar, que eu estava só cansada. Mas por dentro eu sabia que não era cansaço. Era medo. Medo do que estava por vir, medo daquela conversa marcada para a quarta-feira, medo de que minha vida estava prestes a desmoronar de novo. O domingo chegou e eu cogitei faltar o culto pela primeira vez em anos. Mas se eu faltasse, as fofocas iam piorar. E além disso, eu não queria dar satisfação para aquelas línguas maldosas que já estavam falando de mim. Então fui. Sentei no meu lugar de sempre lá no fundo e tentei me concentrar no louvor. O pastor pregou sobre obediência a Deus, mesmo quando não entendemos os caminhos dele. Falou sobre Abraão sendo chamado para sacrificar Isaque, sobre como a fé verdadeira exige que a gente confie mesmo quando não faz sentido. Cada palavra parecia direcionada para mim, como se ele soubesse exatamente o que eu estava sentindo, como se estivesse me preparando para alguma coisa. Depois do culto, ele passou por mim no corredor e apenas acenou com a cabeça, lembrando do compromisso de quarta-feira. Eu engoli seco e acenei de volta. 3 dias. Só 3 dias até aquela conversa. 3 dias para eu descobrir qual era a revelação divina que Deus supostamente tinha para mim. A dona Alzira me viu saindo da igreja naquele domingo e deve ter percebido alguma coisa no meu rosto, porque ela atravessou a rua e caminhou comigo até em casa, mesmo morando do lado. Não disse nada, apenas ficou ali do meu lado, presença silenciosa e sólida. Quando chegamos no meu portão, ela segurou meu braço e disse: "Qualquer coisa, qualquer hora, você bate na minha porta. Não importa se é de madrugada. Você não está sozinha. Ouviu bem?" Eu agradeci com voz embargada e entrei em casa. A Laura já estava lá dentro fazendo o almoço. Ela tinha aprendido a cozinhar cedo por necessidade. Comemos juntas em silêncio. E depois, eu fui para o quartinho de costura e peguei um trabalho urgente que uma cliente tinha deixado. Precisava terminar vestido de festa para terça-feira. Fiquei ali costurando durante horas, a máquina fazendo aquele barulho ritmado que sempre me acalmava. Mas nem o barulho da costura conseguia calar a voz na minha cabeça que repetia sem parar: quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira.
Alguma coisa ia acontecer naquele dia. Eu sentia no fundo da alma. Alguma coisa que mudaria tudo. Eu só não sabia ainda se teria coragem de enfrentar o que estava por vir. A quarta-feira chegou pesada como chumbo, irmãos. Acordei com o estômago embrulhado. Mal consegui tomar café. A Laura perguntou se eu estava doente. Quis faltar à escola para ficar comigo. Mas eu disse que não precisava, que era só mal-estar passageiro. Beijei a testa dela e a mandei para a aula orando para que Deus me desse forças para o que viria. Durante o dia tentei me distrair com as costuras, mas as mãos tremiam tanto que errei pontos simples que eu fazia de olhos fechados. Tive que desmanchar e refazer o mesmo pedaço 3 vezes. O relógio na parede parecia zombar de mim, os ponteiros andando devagar demais e rápido demais ao mesmo tempo. Quando chegou a hora de me arrumar para o culto, fiquei parada em frente ao guarda-roupa sem saber o que vestir. Acabei escolhendo uma saia azul marinho e blusa branca de manga comprida. Nada chamativo, nada que pudesse ser interpretado como provocação. Prendi o cabelo num coque bem apertado e olhei para o espelho vendo mulher tensa, olhos assustados, boca apertada numa linha fina. Deixei a Laura na casa da dona Alzira. Pedi para ela ficar lá até eu voltar do culto. A vizinha me olhou nos olhos e perguntou se estava tudo bem. Eu menti dizendo que sim, mas ela segurou minha mão apertado e disse de novo: "Qualquer coisa, você vem direto aqui. Promete." Eu prometi. O culto daquela noite parecia não acabar nunca. O pastor pregou justamente sobre os caminhos misteriosos de Deus, sobre como às vezes o Senhor nos leva por lugares que não entendemos, mas que são necessários para o propósito divino. Ele citou Jó, falou sobre provações que parecem injustas, mas que trabalham caráter. Cada palavra martelava na minha cabeça. Quando finalmente o culto terminou e as pessoas começaram a sair, eu fiquei sentada no meu banco esperando. Meu coração batia tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. Vi o pastor conversando com alguns irmãos na porta, despedindo-se, apertando mãos. A dona Lídia estava parada num canto de cabeça baixa, torcendo as mãos nervosamente. Aos poucos o templo foi esvaziando até sobrar apenas eu, o pastor, a Lídia e o diácono que estava apagando as luzes do fundo. O pastor disse alguma coisa para ele, e o diácono acenou e saiu pela porta dos fundos. Ficamos nós 3 naquele silêncio pesado. Só o som dos ventiladores de teto girando e o barulho dos carros passando lá fora na rua. O pastor se aproximou de mim com passos lentos, cada pisada ecoando no chão de cimento. Disse que a Lídia e eu devíamos acompanhá-lo até a sala dos fundos, que lá poderíamos conversar com mais privacidade. Eu me levantei com as pernas bambas e segui os 2 pelo corredor estreito que levava à parte de trás da igreja. A sala dos fundos era pequena, com uma mesa velha de madeira, algumas cadeiras, uma estante com bíblias e hinários empoeirados. Tinha cheiro de mofo e tinta velha. Uma lâmpada fraca pendurada no teto dava luz amarelada que deixava tudo meio sombrio. O pastor fechou a porta atrás de nós, e aquele som da porta se fechando foi como tampa de caixão batendo. A dona Lídia estava sentada numa das cadeiras, curvada para frente com o rosto escondido nas mãos. Eu via os ombros dela tremendo, ouvia o som abafado de choro. Meu estômago revirou. Alguma coisa estava muito, muito errada. O pastor ficou de pé ao lado da esposa, uma mão no encosto da cadeira dela, olhando para mim com expressão que eu não conseguia decifrar. Então ele começou a falar com voz calma, pausada, aquela voz de pregação que ele usava no púlpito. Disse que tinha orado muito nas últimas semanas, que tinha buscado a face de Deus intensamente pedindo direção, que Deus havia mostrado algo importante, algo que ia contra a lógica humana, mas que era parte do plano divino. Eu fiquei parada ali no meio da sala, apertando a bolsa contra o peito, esperando ele chegar ao ponto. A Lídia continuava soluçando, não levantava o rosto. Então o pastor disse que Deus havia revelado que nós 3, ele, a esposa e eu, deveríamos experimentar novo nível de intimidade espiritual, que Lídia, depois de muita oração e resistência inicial, havia compreendido e aceitado a vontade divina, que aquilo não seria carnal, mas transcendental, uma forma de amor puro que ia além das convenções humanas limitadas. Eu fiquei alguns segundos sem conseguir processar as palavras, irmãos. Era como se meu cérebro se recusasse a entender o que meus ouvidos estavam ouvindo. Intimidade espiritual. Aceitação. Amor puro.
As palavras dançavam sem fazer sentido. Então a ficha caiu com peso de montanha desabando. Ele estava propondo que nós três tivéssemos algum tipo de relacionamento, que eu me juntasse àquele casamento de forma íntima. Ele estava usando o nome de Deus, versículos bíblicos, linguagem espiritual para disfarçar proposta indecente, imoral, nojenta. Senti náusea subindo pela garganta. Olhei para a dona Lídia buscando confirmação de que eu tinha entendido errado, que aquilo era algum tipo de teste espiritual, alguma parábola estranha. Mas ela finalmente levantou o rosto, e o que eu vi me partiu em pedaços, os olhos vermelhos, inchados, o rosto molhado de lágrimas, e principalmente a expressão. Não era aceitação. Era terror puro. Era vergonha. Era mulher sendo forçada a concordar com algo que destruía ela por dentro. Ela não tinha aceitado nada. Ela tinha sido coagida, manipulada, quebrada até dizer sim só para o tormento parar. E agora estava ali sentada testemunhando o marido fazer a mesma coisa comigo. O pastor continuou falando, citando Abraão e Sara, citando os patriarcas que tinham várias esposas, distorcendo versículos para justificar o injustificável. Disse que eu era vaso escolhido, que minha pureza era exatamente o que Deus queria para aquela missão espiritual, que se eu confiasse e obedecesse, seria abençoada além da minha compreensão. Mas eu mal ouvia mais as palavras dele, irmãos. Tudo dentro de mim estava gritando. Cada célula do meu corpo estava rejeitando aquilo. Aquele homem que eu tinha venerado, que eu tinha colocado num pedestal, que eu achava que era escolhido de Deus, era na verdade predador. Lobo vestido de pastor, como a dona Alzira tinha dito. Ele usava o nome de Deus para manipular, para controlar, para satisfazer desejos egoístas. E a pior parte, a que me doeu mais fundo, era perceber que eu não tinha sido a primeira. Quantas outras mulheres ele já tinha abordado? Quantas tinham cedido por medo, por manipulação, por acreditar que aquilo era realmente vontade de Deus? Quantas estavam sofrendo em silêncio, carregando culpa de algo que não era culpa delas? Senti raiva subindo dentro de mim. Raiva que eu nunca tinha sentido antes. Raiva dele, raiva da situação, raiva de mim mesma por ter sido tão cega, tão ingênua. Mas junto com a raiva veio clareza cristalina. Eu não ia ser mais uma vítima. Eu não ia deixar aquele homem destruir mais uma vida. Olhei direto nos olhos dele e disse, com voz que saiu mais firme do que eu esperava: isso não é de Deus. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. O pastor piscou surpreso, como se não acreditasse que eu tinha ousado contradizê-lo. A dona Lídia levantou a cabeça olhando para mim com expressão de choque e algo parecido com esperança. Repeti mais alto: isso não é de Deus. Isso é abuso. Isso é manipulação. Isso é pecado disfarçado de revelação divina. O rosto dele mudou completamente, irmãos. A máscara de espiritualidade caiu e o que apareceu foi raiva fria, ameaçadora. Ele deu um passo na minha direção, a voz saindo baixa e perigosa, dizendo que eu estava sendo rebelde, que estava resistindo à vontade do Senhor, que ia me arrepender de desprezar o chamado divino. Mas eu já estava andando em direção à porta. Minha mão tremia tanto que quase não consegui girar a maçaneta. Ouvi ele me chamando de volta com voz autoritária, exigindo que eu ficasse, dizendo que a conversa não tinha terminado. Mas eu abri aquela porta e saí correndo pelo corredor. Atravessei o templo vazio, tropeçando nos bancos. Empurrei a porta da frente e saí para a rua escura. Corri quarteirões sem olhar para trás, os sapatos batendo no asfalto, o ar entrando queimando nos pulmões. Só parei quando cheguei na frente da casa da dona Alzira. Bati na porta dela desesperada, e quando ela abriu e me viu ali chorando, tremendo, ela me puxou para dentro e me abraçou sem fazer perguntas. A Laura veio correndo assustada, abraçou minhas pernas, e as três ficamos ali num abraço apertado enquanto eu soluçava descontroladamente. Eu tinha acabado de escapar, mas sabia que a guerra estava apenas começando. Porque homens como aquele não aceitam ser contrariados, não aceitam ser desmascarados. E eles têm todo o poder da instituição, toda a autoridade da posição, toda a proteção dos que preferem não enxergar a verdade. Mas naquele momento, ajoelhada no chão da sala da dona Alzira,
Eu fiz uma oração que foi mais sincera que qualquer outra que eu já tinha feito na vida. Senhor, eu não sei o que vai acontecer agora. Não sei se vou conseguir sobreviver ao que vem pela frente. Mas eu sei uma coisa. Aquele homem não fala por ti. E se dizer a verdade me custar tudo, então que custe. Porque eu prefiro perder tudo e ter minha dignidade do que ganhar aceitação e perder minha alma. E Deus ouviu aquela oração, meus irmãos, e me deu forças para o que eu precisaria enfrentar nos dias seguintes. Não dormi naquela noite, irmãos. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, revivendo cada segundo daquela sala dos fundos, cada palavra que ele disse, a expressão no rosto da dona Lídia. A raiva e o nojo foram dando lugar a uma determinação que eu não sabia que existia dentro de mim. Pela primeira vez na vida, eu não estava pensando em mim mesma, no que as pessoas iam falar, em como aquilo ia me afetar. Eu estava pensando na Lídia, aprisionada naquele casamento horrível. Estava pensando em quantas outras mulheres poderiam passar pelo que eu passei se alguém não falasse. Na manhã de quinta-feira, levantei da cama com um propósito claro. A Laura já estava acordada, preparando o café da manhã para nós duas. Sentei com ela na mesinha da cozinha e segurei as mãos dela. Disse que precisava conversar sobre uma coisa séria, que algumas situações difíceis estavam acontecendo, mas que tudo ia ficar bem no final. Ela me olhou com aqueles olhos castanho claros iguais aos meus e perguntou se tinha a ver com o pastor. Eu fiquei surpresa com a percepção dela, mas não deveria ter ficado. Crianças enxergam mais do que a gente imagina. Confirmei que sim, que tinha acontecido algo muito errado e que eu precisava tomar decisão difícil. Perguntei se ela se importaria de não voltar naquela casa, de não brincar mais com as crianças de lá. A Laura apertou minha mão e disse com seriedade que não parecia ter numa menina de 9 anos. Mãe, eu não gostava daquela casa. O tio pastor olhava feio, a tia Lídia vivia triste. Eu só ia porque você queria. Prefiro não ter amigos do que ver você sofrendo. Abracei minha filha com força, agradecendo a Deus por ter me dado criança tão esperta e corajosa. Então tomei a primeira decisão. Não íamos mais pisar naquela igreja. Não ia me submeter a continuar fingindo. Não ia colocar minha filha e eu mesma em situação de constrangimento e perigo. Mas só ir embora não bastava, irmãos. A dona Lídia continuaria presa. Outras mulheres continuariam em risco. Alguém precisava falar. E se não fosse eu, quem seria? Depois de levar a Laura para a escola, fui direto para a casa da família pastoral. Bati na porta com o coração disparado. E quando a Lídia abriu, ela estava com o rosto ainda mais destruído que na noite anterior. Os olhos inchados, roxos de tanto chorar. E quando me viu, ela desabou. Simplesmente desabou ali na entrada da casa, segurando em mim e chorando tanto que o corpo dela sacudia inteiro. Entrei, fechei a porta e levei ela para o sofá. As crianças estavam na escola. O pastor tinha saído. Éramos só nós duas naquela casa que cheirava a café requentado e desespero. A Lídia começou a falar, as palavras saindo atropeladas entre soluços. Disse que aquilo vinha acontecendo havia meses, que ele começou dizendo que Deus tinha revelado que o casamento deles precisava de renovação espiritual, que incluir outra pessoa seria teste de amor incondicional. Ela resistiu no começo. Disse que aquilo era errado, que contrariava tudo o que a Bíblia ensinava sobre casamento. Mas ele usou todos os recursos que tinha, irmãos. Citou versículos fora de contexto. Disse que ela estava sendo rebelde como Eva. Ameaçou dizê-la que ela estava impedindo a obra de Deus e que sofreria consequências espirituais. Pressionou, manipulou, distorceu até ela ficar tão confusa que não sabia mais o que era certo ou errado. Ela contou que ele já tinha feito aquela proposta para 2 outras mulheres antes, uma em 1987 e outra em 1988. Ambas recusaram e saíram da igreja, e ele espalhou boatos terríveis sobre elas, destruindo a reputação das duas. Uma delas teve que mudar de cidade por causa da perseguição. A Lídia sabia disso, mas se sentia incapaz de fazer alguma coisa porque quem ia acreditar nela contra o pastor respeitado? Segurei o rosto dela com as 2 mãos e disse olhando nos olhos: Lídia, isso precisa parar. Ele não pode continuar fazendo isso. A gente precisa denunciar, precisa falar para alguém que tenha autoridade para agir. Ela balançou a cabeça desesperada. Disse que ninguém ia acreditar.
que a congregação inteira ia ficar do lado dele, que ela ia perder os filhos, ia perder tudo. Mas eu insisti, disse que a gente não podia deixar o medo paralisar a gente, que se não fizéssemos nada, aquilo ia continuar acontecendo com outras mulheres. Conversamos durante horas naquela manhã. Aos poucos, eu consegui convencer ela de que precisávamos procurar os presbíteros, homens que estavam na igreja desde antes do pastor Samuel assumir, que tinham autoridade e experiência. Falei do presbítero Josué, que sempre foi gentil comigo, que tinha olhar de quem enxergava além das aparências. A Lídia então fez algo que mudou tudo. Foi até o quarto e voltou com um caderno de capa dura azul. Disse que o Samuel escrevia tudo o que ele considerava revelações divinas naquele caderno, e que lá estava registrada toda aquela proposta, com datas, versículos que ele usava para justificar, até orações pedindo que Deus preparasse o coração das mulheres escolhidas. Era a prova documental da manipulação dele. Peguei aquele caderno com mãos tremendo, abri e li algumas páginas. Cada palavra era mais perturbadora que a anterior. Ele escrevia como se realmente acreditasse que aquilo era a vontade de Deus, ou talvez escrevesse daquele jeito para convencer a si mesmo. De qualquer forma, era evidência clara de que tudo tinha sido planejado, calculado. Saí dali com o caderno escondido na bolsa e fui direto conversar com a dona Alzira. Contei tudo para ela, cada detalhe, e ela ouviu em silêncio balançando a cabeça. Quando terminei, ela disse: "Eu sabia que tinha coisa podre naquele homem. Ninguém sorri tanto e prega tão bonito se não está escondendo alguma coisa. Agora você precisa ir até os presbíteros antes que ele descubra que vocês estão agindo." Segui o conselho dela. Na sexta-feira de manhã, procurei o presbítero Josué. Ele morava numa casa simples. Tinha oficina mecânica nos fundos onde trabalhava durante a semana. Quando bati na porta, ele mesmo atendeu com mãos sujas de graxa, mas limpou rápido no pano quando viu que era visita da igreja. Pedi se podíamos conversar em particular sobre assunto sério, e ele me levou para dentro, ofereceu café, sentou em frente a mim na mesinha da cozinha com expressão preocupada. Respirei fundo e comecei a contar. Vi o rosto dele mudando conforme eu falava, passando de surpresa para o horror, para a raiva contida. Quando mostrei o caderno, ele leu algumas páginas e ficou pálido. O presbítero Josué fechou o caderno devagar e disse: "Irmã Neuza, eu sempre desconfiei que havia algo errado. O pastor Samuel tem arrogância que não condiz com o verdadeiro servo de Deus. Mas eu não tinha provas. E acusar líder sem provas causa divisão terrível. Agora que você trouxe isso aqui, não podemos mais ficar em silêncio. Isso é crime contra Deus e contra as ovelhas que ele jurou proteger." Ele disse que ia conversar com o presbítero Arlindo, o outro fundador da igreja, e que no domingo teriam que marcar reunião extraordinária para tratar do assunto. Perguntou se a dona Lídia confirmaria tudo o que eu estava dizendo, porque seria necessário o testemunho dela também. Eu disse que sim, que ela estava pronta para falar a verdade. No sábado, os 2 presbíteros foram até a casa da dona Lídia enquanto o pastor estava fazendo visitas hospitalares. Eu fui junto para dar apoio. A Lídia estava tremendo da cabeça aos pés. Mas quando o presbítero Josué perguntou se era tudo verdade, ela respirou fundo e confirmou cada palavra. Contou sobre os meses de pressão psicológica, sobre as outras mulheres que ele tinha abordado antes, sobre como ela vivia com medo constante de contrariar o marido. O presbítero Arlindo, homem mais reservado e cauteloso, fez várias perguntas detalhadas. Queria ter certeza absoluta antes de tomar qualquer ação, porque sabia que acusar pastor era coisa séria que dividiria a congregação. Mas quando viu o caderno, quando leu as próprias palavras do Samuel distorcendo versículos bíblicos para justificar imoralidade, ele balançou a cabeça e disse: "Isso não pode ficar impune. Vamos convocar reunião de emergência da liderança para quarta-feira que vem." Os dias até aquela quarta-feira foram de tensão insuportável, irmãos. Eu não voltei à igreja no domingo, nem eu nem a Laura. Ficamos em casa, e eu passei o dia inteiro em oração pedindo forças para o que viria. A dona Alzira trouxe almoço para nós e ficou fazendo companhia, presença silenciosa, mas reconfortante. A dona Lídia me ligou no domingo à noite, dizendo que o pastor estava desconfiado, perguntando por que eu não tinha ido ao culto, por que ela estava tão nervosa. Ela disse que estava fazendo o possível para manter a normalidade,
mas estava apavorada de que ele descobrisse antes da reunião. Na segunda-feira, aconteceu algo que me partiu o coração. A Laura voltou da escola chorando, o uniforme sujo de terra. Disse que umas meninas tinham empurrado ela no pátio, chamado ela de filha de mulher sem vergonha, dizendo que eu estava tentando roubar o marido das outras. As fofocas já tinham chegado até as crianças, irmãos. Minha filha estava pagando o preço da maldade dos adultos. Limpei ela, coloquei roupa limpa, sentei no sofá e abracei ela enquanto chorava de raiva e impotência. A Laura me disse chorando: "Por que as pessoas são tão más, mãe? A gente não fez nada errado." Eu expliquei que quando alguém diz a verdade que outras pessoas não querem ouvir, às vezes essa pessoa é atacada, mas que não podíamos deixar de fazer o certo só porque doía. Naquela noite, sozinha no meu quarto depois da Laura dormir, tive um momento de dúvida terrível. Será que valia a pena? Será que não seria mais fácil simplesmente sumir, mudar de bairro, recomeçar em outro lugar e deixar aquela congregação resolver os próprios problemas? Minha filha estava sofrendo. Eu estava sofrendo. E tinha certeza de que ia piorar muito antes de melhorar. Mas então me lembrei do rosto da dona Lídia, dos anos de sofrimento dela, da prisão em que ela vivia. Me lembrei das outras 2 mulheres que tinham sido assediadas antes e tiveram que fugir em vergonha enquanto ele continuava no púlpito pregando santidade. Me lembrei de todas as mulheres vulneráveis que frequentavam aquela igreja, confiando que estavam seguras, sem saber que havia lobo entre elas. E tomei minha decisão final, irmãos. Não era sobre mim. Nunca tinha sido. Era sobre proteger as ovelhas do lobo. Era sobre dizer não quando todo mundo estava dizendo sim. Era sobre escolher a verdade mesmo quando a mentira era mais confortável. A reunião aconteceu na quarta-feira à noite na casa do presbítero Josué. Estavam presentes os 2 presbíteros, o pastor Samuel, o diácono Roberto e o irmão Valdir, que era um dos homens mais influentes da igreja por ser grande dizimista. Eu não estava lá, nem a Lídia, mas o presbítero Josué me contou depois cada detalhe do que aconteceu. Josué abriu a reunião dizendo que assunto gravíssimo tinha chegado ao conhecimento da liderança e que precisavam tratar com seriedade e transparência. Então apresentou as acusações, leu trechos do caderno, explicou que havia testemunhas dispostas a confirmar tudo. O pastor Samuel negou tudo inicialmente. Disse que aquilo era calúnia, perseguição espiritual, que eu era mulher confusa emocionalmente que tinha interpretado mal gestos de paternidade espiritual. Disse que a esposa estava passando por crise de depressão e não estava em condições de dar testemunho confiável. Mas o presbítero Arlindo, que tinha o caderno nas mãos, leu em voz alta alguns trechos. A própria letra do Samuel, as próprias palavras dele, não tinha como negar. O silêncio que caiu naquela sala deve ter sido pesado como pedra. Então o pastor mudou de estratégia, irmãos. Admitiu que sim, tinha feito a proposta, mas tentou justificar espiritualmente. Começou a citar versículos sobre Abraão e Sara, sobre os patriarcas, sobre como Deus às vezes pede coisas que desafiam o entendimento humano. Disse que aquilo era revelação divina, que eles não poderiam julgar os caminhos de Deus. Foi aí que o presbítero Josué bateu a mão na mesa e disse com voz firme: "Você está usando o nome de Deus em vão para justificar luxúria e manipulação. Isso é blasfêmia, é abuso de autoridade, é pecado grave, e não vamos permitir que continue." A discussão virou gritaria. O irmão Valdir, defensor fanático do pastor, disse que aquilo era perseguição ao ungido do Senhor, que tocar no escolhido de Deus traria maldição. O diácono Roberto ficou em silêncio constrangido, não sabendo de que lado ficar. Mas os presbíteros foram firmes. Exigiram afastamento imediato e denúncia formal às autoridades. A reunião terminou sem consenso, mas com decisão clara dos fundadores da igreja. O pastor Samuel seria afastado do ministério até a investigação completa ser feita, e as autoridades policiais seriam acionadas porque aquilo configurava crime de assédio e coerção. No dia seguinte, quinta-feira, o presbítero Josué me visitou para contar o que tinha acontecido e dizer que no domingo haveria reunião administrativa extraordinária após o culto para informar a congregação. Perguntou se eu e a Lídia estaríamos dispostas a dar testemunho público se necessário. Eu disse que sim, que não íamos mais nos esconder. Aquela semana foi de preparação para a tempestade que estava por vir, irmãos. Porque eu sabia que a congregação ia se dividir, que muitos não iam acreditar.
que íamos ser atacadas de todos os lados. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não estava com medo do que as pessoas iam pensar. Eu tinha feito a coisa certa diante de Deus, e isso era o que importava. Na sexta-feira à noite, a dona Lídia apareceu na minha casa com mala pequena e os 2 filhos. Disse que tinha contado tudo para eles, que não aguentava mais viver naquela mentira, que ia para a casa da mãe no interior no dia seguinte de manhã bem cedo. O Samuel estava furioso, tinha tentado impedi-la, mas ela finalmente encontrou coragem de dizer não. As crianças estavam confusas e assustadas. O Marquinhos, de 10 anos, chorava perguntando por que tinham que ir embora. A Rafaela, pequenina de 6 anos, se agarrava na mãe sem entender o que estava acontecendo. Eu preparei chá para todos, dei abraços nas crianças, e a Lídia e eu ficamos conversando até tarde enquanto os pequenos dormiam no meu sofá. Ela me agradeceu chorando. Disse que eu tinha salvado a vida dela, que se não fosse minha coragem de recusar e de denunciar, ela teria morrido aos poucos naquele casamento. Eu segurei as mãos dela e disse que nós tínhamos salvo uma a outra, que a amizade verdadeira era essa, lutar juntas pela liberdade. No sábado de manhã bem cedo, ajudei a Lídia e as crianças a pegarem o ônibus para o interior. Abracei ela com força na rodoviária e prometi que íamos nos manter em contato, que aquilo não era despedida definitiva. Ela entrou no ônibus com os filhos e eu fiquei ali na plataforma vendo o veículo se afastar, levantando poeira, levando minha amiga para longe daquela prisão que tinha sido a vida dela. Voltei para casa e me preparei para o domingo, para o dia em que a verdade seria revelada publicamente, para o dia em que eu teria que ficar em pé diante de congregação inteira e repetir minha história, sabendo que metade das pessoas não ia acreditar, que iam me xingar, me acusar, me condenar. Mas eu estava pronta, irmãos, porque eu não estava mais lutando sozinha. Deus estava comigo, a verdade estava comigo, e a dignidade que eu tinha reconquistado valia mais que qualquer aceitação que eu pudesse perder. O domingo amanheceu pesado, irmãos. Acordei com aquela sensação de que algo grande estava prestes a acontecer, daquelas que deixam o estômago embrulhado e as mãos suando frio. A Laura percebeu minha atenção durante o café da manhã e perguntou se a gente precisava mesmo ir à igreja naquele dia. Eu expliquei que sim, que era importante estar lá, que algumas verdades precisavam ser ditas na frente de todo mundo. Me arrumei com cuidado, escolhi roupa simples mas digna, uma saia marrom e blusa bege de manga comprida. Prendi o cabelo num rabo de cavalo bem preso e olhei para meu reflexo no espelho. Vi mulher cansada, com olheiras fundas, mas com brilho novo nos olhos. Brilho de quem não estava mais disposta a se curvar. Chegamos à igreja meia hora antes do culto começar. O presbítero Josué já estava lá, conversando baixinho com Arlindo perto da entrada. Quando me viram, Josué veio até mim e apertou minha mão com firmeza. Disse que, independente do que acontecesse naquele dia, eu tinha feito a coisa certa, que Deus honra quem defende a justiça mesmo quando custa caro. O templo foi enchendo aos poucos. Percebi os olhares, os sussurros, as cabeças se virando quando eu passava. A irmã Cida estava sentada no meio com o grupo dela, e quando nossos olhos se encontraram, ela virou o rosto com expressão de desprezo. O irmão Valdir estava conversando com outros homens perto do púlpito, e todos tinham cara fechada, braços cruzados. O pastor Samuel entrou pela porta lateral com 5 minutos de atraso, o que era incomum para ele. Parecia abatido, o terno meio amassado, o cabelo não tão arrumado quanto sempre, mas mantinha a postura ereta, o queixo erguido, a expressão de quem não ia se deixar derrubar. O culto começou tenso, os louvores soaram forçados, as vozes não se encontravam direito. O clima era de velório mais que de celebração. O pastor pregou sobre perseguição aos servos de Deus, sobre como o inimigo sempre tenta destruir aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Cada palavra era recado direto, preparando a congregação para vê-lo como vítima. Quando o culto terminou, o presbítero Josué subiu ao púlpito e anunciou que haveria reunião administrativa extraordinária, que todos os membros deveriam permanecer porque assunto de extrema gravidade precisava ser tratado. O silêncio que caiu foi pesado. As pessoas se entreolharam, algumas já sabendo pelos boatos o que estava por vir. Josué respirou fundo e começou. Disse que acusações graves tinham sido feitas contra o pastor,
que investigação interna tinha sido conduzida pela liderança, que provas documentais e testemunhais confirmavam comportamento impróprio e abuso de autoridade espiritual. Disse que o pastor Samuel seria afastado imediatamente do ministério e que o caso seria levado às autoridades competentes. A igreja explodiu, irmãos. Literalmente explodiu. Gente gritando, chorando, se levantando das cadeiras. O irmão Valdir subiu correndo ao púlpito bradando que aquilo era golpe, perseguição, conspiração contra o ungido do Senhor. A irmã Cida estava de pé, berrando que era tudo mentira, que certas mulheres eram serpentes tentando destruir famílias de Deus. O presbítero Arlindo tentou acalmar a multidão, pedindo que todos se sentassem e ouvissem os fatos com racionalidade. Mas metade das pessoas já estava saindo em protesto, recusando-se a ouvir. A outra metade exigia detalhes, queria saber exatamente o que tinha acontecido. Foi aí que Josué fez sinal para mim. Meu coração disparou. Segurei a mão da Laura com força e me levantei. Caminhei até a frente com as pernas tremendo. Subi os 2 degraus que levavam ao púlpito e fiquei ali de pé diante de toda aquela gente. O silêncio voltou, mas era silêncio tenso, carregado de expectativa e hostilidade. Respirei fundo e comecei a falar. Contei sobre a aproximação gradual da família pastoral, sobre os gestos inapropriados do pastor, sobre a noite na sala dos fundos quando ele fez a proposta indecente. Falei da dona Lídia, dos meses de coerção que ela sofreu, das outras mulheres que tinham sido assediadas antes. Minha voz começou trêmula, mas foi ficando mais firme conforme eu falava. Olhei para os rostos da congregação e vi de tudo. Vi choque genuíno em alguns, descrença em outros, raiva em muitos. A irmã Eunice estava chorando baixinho, a mão na boca. O irmão Tadeu balançava a cabeça com expressão de nojo. Quando terminei, o irmão Valdir se levantou novamente e me acusou aos berros. Disse que eu era mulher de má reputação, mãe solteira que sempre teve intenções desonestas, que estava mentindo para destruir homem de Deus por inveja e vingança, que eu tinha seduzido o pastor e agora estava colocando a culpa nele. A irmã Cida e o grupo dela se juntaram ao coro, gritando que eu era a Jezabel moderna, que estava possuída pelo demônio, que merecia ser expulsa e amaldiçoada. Algumas mulheres chegaram a se levantar e vir na minha direção com gestos ameaçadores. Eu fiquei parada ali, as lágrimas descendo, mas o queixo erguido, enquanto aquele linchamento verbal acontecia. Foi o presbítero Josué, quem se colocou fisicamente entre mim e a multidão furiosa. Levantou as mãos pedindo silêncio e disse com voz firme que não permitiria que aquela reunião virasse circo, que havia provas documentais, que a esposa do pastor tinha confirmado tudo, que testemunhas sérias tinham sido ouvidas. O pastor Samuel, que tinha ficado em silêncio até então, finalmente se levantou. Com voz trêmula, mas ainda tentando manter a autoridade, admitiu que tinha feito a proposta, mas insistiu que tinha sido revelação divina, que ele estava apenas obedecendo ao que Deus mandou. Citou versículos, falou sobre patriarcas bíblicos, tentou justificar o injustificável. Mas o irmão Tadeu se levantou e disse alto: Homem de Deus não propõe imoralidade. Ponto final. Se foi isso que você fez, então você não fala por Deus. A discussão virou gritaria generalizada. No final, a congregação estava dividida ao meio. O presbítero Josué anunciou a decisão. O pastor Samuel estava oficialmente afastado, e denúncia formal seria feita na delegacia na segunda-feira. Mais da metade das pessoas levantou e saiu seguindo o pastor. A irmã Cida passou por mim cuspindo no chão perto dos meus pés. O irmão Valdir me apontou o dedo dizendo que eu ia pagar caro. Saí daquela igreja com a Laura ao meu lado, o sol queimando forte lá fora. A dona Alzira segurou meu braço e disse: Vamos para casa, filha. Você fez sua parte. Nos dias seguintes, minha vida virou inferno, irmãos. Na segunda-feira de manhã, quando saí para levar a Laura na escola, meu portão estava pichado com palavras horríveis, acusações nojentas, escritas em tinta vermelha. Alguém tinha jogado lixo no meu quintal durante a noite. Os vizinhos, muitos que frequentavam a mesma igreja, viravam o rosto quando me viam. As encomendas de costura secaram completamente. Clientes ligavam cancelando, dando desculpas esfarrapadas, mas deixando claro que não queriam mais ter contato comigo. O dinheiro que eu tinha guardado estava acabando rápido, e o desespero financeiro se juntou ao desespero emocional.
A Laura voltava da escola quase todo dia com histórias de bullying. As crianças cantavam músicas maldosas sobre ela no pátio, escreviam coisas horríveis no caderno dela, a empurravam no corredor. Uma noite, encontrei minha filha chorando no banheiro com tesoura na mão, dizendo que queria cortar o cabelo todo, mudar o rosto, ser outra pessoa para que parassem de atormentá-la. Tomei a tesoura dela, abracei ela com força e chorei junto. Pela primeira vez, questionei se tinha valido a pena. Os presbíteros foram à delegacia fazer a denúncia formal. A delegada Marina levou o caso a sério, ouviu meu depoimento durante horas, leu o caderno do pastor, disse que ia abrir inquérito policial e que o caso poderia resultar em processo criminal por assédio e coerção. Quando a notícia se espalhou, a perseguição aumentou. Começaram a me ligar no meio da noite, vozes masculinas fazendo ameaças. A irmã Cida ia de casa em casa espalhando mentiras, dizendo que eu tinha tentado seduzir o pastor e inventei história por vingança. Teve dia que fui ao mercado e a atendente se recusou a me atender, chamou a gerente dizendo que não queria lidar com aquele tipo de mulher. A dona Alzira ficou furiosa, mas o estrago estava feito. O presbítero Josué me visitava toda semana, levava a cesta básica, conversava sobre fé e resistência. A irmã Sônia continuava trazendo encomendas inventadas só para me ajudar financeiramente. Aqueles gestos me lembravam que ainda havia gente boa. Em outubro, a dona Lídia me ligou do interior. Estava morando com a mãe, trabalhando como auxiliar de enfermagem, reconstruindo a vida devagar. Contou que o Samuel tinha aparecido lá tentando convencê-la a voltar, mas ela fechou a porta na cara dele. Ouvir que ela estava livre me deu forças, mas o preço era alto demais. Em novembro, decidi fazer algo drástico. Tirei a Laura daquela escola e a coloquei numa escola municipal do outro lado da cidade. Significava acordar mais cedo, pegar 2 ônibus e gastar mais. Mas minha filha precisava recomeçar longe daquele ambiente tóxico. No primeiro dia na escola nova, ela voltou com um sorriso tímido. Aquele sorriso valeu todo o sacrifício. Foi em outubro que tomei outra decisão difícil. Decidi que não voltaria mais àquela igreja. Liguei para o presbítero Josué e expliquei. Ele disse com voz cansada que entendia, que eu tinha dado minha contribuição, que precisava cuidar de mim e da Laura. Entrei em período que só posso descrever como deserto espiritual. Parei de frequentar qualquer igreja, parei de ler a Bíblia, parei de orar. Era como se algo tivesse quebrado dentro de mim, como se a conexão com Deus tivesse sido cortada. A vida virou rotina mecânica. Acordava, levava a Laura para a escola, costurava quando tinha encomenda, buscava a Laura, preparava jantar, dormia. Não tinha alegria, não tinha esperança, só sobrevivência básica. O dinheiro estava apertado. Tive que vender coisas de casa, televisão, rádio, roupas. A dona Alzira ajudava como podia, trazendo comida, pagando conta de luz escondido. A Laura, sempre falante, foi ficando quieta, retraída. Tinha apenas 9 anos, mas carregava peso de adulto. Uma noite de dezembro, ela veio ao meu quarto e perguntou baixinho: "Mãe, por que Deus deixou essas coisas ruins acontecerem com a gente?" Eu não soube responder, irmãos, porque eu mesma estava fazendo a mesma pergunta. O Natal de 1990 foi o mais triste da minha vida. Não tinha dinheiro para presentes. Mal tinha para a ceia. A dona Alzira nos convidou para passar a noite na casa dela e aceitei porque não queria que Laura ficasse sem nada. Mas foi doloroso ver outras famílias felizes, enquanto nós carregávamos vergonha e dor. 1991 chegou sem esperança. Eu tinha 36 anos e me sentia com 60. O espelho mostrava a mulher envelhecida, cabelos embranquecendo, olhos sem brilho. Em agosto daquele ano, minha mãe sofreu derrame no interior. Minha irmã ligou dizendo que ela estava grave e eu deveria ir. Peguei ônibus no mesmo dia com a Laura. Quando cheguei no hospital e vi minha mãe na cama, meio paralisada, os olhos ainda tinham aquele julgamento que sempre tiveram. Mesmo doente, mesmo morrendo, ela me olhava com reprovação. Fiquei 3 dias ali, cuidando dela junto com minhas irmãs. No terceiro dia ela teve outro derrame e morreu. Durante o velório, familiares me trataram com frieza. Comentavam baixinho sobre a filha que causou escândalo na igreja. Eu fiquei em silêncio ao lado do caixão olhando o rosto severo da minha mãe pela última vez. Nunca houve reconciliação. Aquela morte deixou vazio enorme. Não a dor da perda do amor, mas a dor da perda da possibilidade do amor.
Voltei para Campo Grande em setembro de 1993, carregando mais essa ferida. Entrei em período de profunda melancolia. A Laura, agora com 12 anos, se tornou mais independente e protetora. Costurava sozinha à noite, olhando pela janela, questionando onde estava o Deus que eu um dia conheci. Os anos seguintes passaram devagar, irmãos, como quando a gente está preso numa rotina sem cor, sem sabor. 1994, 95, 96, eram todos iguais. Eu costurava, cuidava da Laura, pagava contas com dificuldade e vivia aquela vida pequena e cinzenta sem nunca mais pisar em igreja nenhuma. A Laura entrou na adolescência mantendo distância total de qualquer coisa religiosa. Quando colegas da escola nova mencionavam igreja, ela mudava de assunto rapidamente. Eu observava com dor, sentindo que tinha falhado como mãe. Não só não consegui proteger minha filha do trauma, como também a afastei de Deus. Mas não sabia como consertar isso, porque eu mesma estava longe dele. A antiga congregação do bairro Amambaí fechou as portas definitivamente em 1995. O prédio foi abandonado. Poucos membros tinham sobrado, divididos, machucados, sem pastor e sem rumo. Quando ouvi a notícia através da irmã Marlene, senti mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque aquele lugar de tantas memórias ruins não existia mais. Tristeza porque ali também tinha havido momentos bons, antes de tudo desmoronar. O processo criminal contra o pastor Samuel estava andando devagar pela justiça. Arlindo me mantinha informada. Outras mulheres tinham aparecido para testemunhar, confirmando o padrão de assédio que vinha de anos. O pastor tentou de tudo para se livrar. Contratou advogado, apresentou cartas de apoio de membros que ainda acreditavam nele. Mas as provas eram fortes demais. Em 1997, a Laura tinha 16 anos e estava no segundo ano do ensino médio. Ela era boa aluna, estudiosa, quieta. Não dava trabalho, não se metia em confusão, mas também não tinha aquela alegria que a adolescente deveria ter. Era como se ela tivesse pulado da infância direto para a vida adulta, sem passar pela fase de sonhar, de acreditar que o mundo podia ser bom. Foi nesse ano que ela conheceu uma menina chamada Sandra na escola. As duas se tornaram amigas rapidamente, e eu ficava feliz vendo a Laura finalmente ter companhia de verdade. A Sandra era filha de um professor chamado Antônio, e a família toda frequentava uma igreja pequena que funcionava em salão alugado do outro lado da cidade. Um dia, a Sandra convidou a Laura para a festa de aniversário que ia acontecer no salão da igreja num domingo à tarde. A Laura recusou no começo, mas a amizade era forte, e ela acabou aceitando ir, deixando claro que não ia participar de culto nenhum, só da festa. Quando ela voltou naquela tarde, percebi algo diferente no rosto dela. Não era exatamente alegria, mas era menos tristeza. Perguntei como tinha sido, e ela disse que o lugar era estranho, completamente diferente do que ela lembrava de igreja. Disse que a pastora era mulher, que as pessoas eram simples e acolhedoras, que ninguém ficou pressionando ela sobre nada. Nas semanas seguintes, a Sandra continuou convidando a Laura para atividades da igreja. Primeiro foi reunião de jovens, depois um churrasco, depois um culto de domingo à noite. E a Laura, para minha surpresa, começou a aceitar os convites. Ela ia e voltava sem falar muito sobre, mas eu notava mudanças pequenas. Ela cantarolava às vezes, sorria mais, parecia menos pesada. Em março de 1998, a Laura finalmente me contou que estava frequentando aquela igreja havia meses. Minha reação inicial foi de medo e raiva. Disse que igrejas eram todas iguais, que pastores eram todos lobos disfarçados, que ela não sabia no que estava se metendo. Mas a Laura, agora com 17 anos e maturidade que não condiz com a idade, segurou minhas mãos e disse: "Mãe, eu também tinha raiva de Deus. Durante anos eu odiei tudo que tinha a ver com igreja, com religião, com fé. Mas percebi uma coisa. Não foi Deus que te machucou. Foram pessoas más usando o nome dele. Essa igreja é diferente. A pastora é mulher humilde. Não tem luxo, não tem mentira, não tem manipulação. É só gente simples buscando Deus de verdade. Vem comigo uma vez, só para conhecer." Eu recusei imediatamente. Disse que nunca mais ia pisar em igreja, que estava bem assim, que não precisava daquilo na minha vida.
Mas a Laura não desistiu. Durante meses ela falava sobre os cultos, sobre as pessoas, sobre a pastora Helena que tinha a história parecida com a minha, sobre como se sentia em paz lá. Em julho daquele ano, depois de meses de convites gentis mas insistentes, eu finalmente cedi. Não sei se foi cansaço, curiosidade ou saudade secreta de algo que eu tinha perdido, mas concordei em acompanhar a Laura num culto de domingo à noite. O salão era simples, alugado, com cadeiras plásticas velhas e ventiladores barulhentos no teto. Não tinha púlpito pomposo, não tinha decoração luxuosa, não tinha nada daquilo que eu associava com igreja. As pessoas usavam roupas comuns, conversavam e riam antes do culto começar. Crianças corriam entre as cadeiras. A pastora Helena era mulher negra de uns 35 anos, cabelos crespos presos com lenço colorido, sorriso largo e caloroso. Ela subiu numa plataforma baixa, pegou o microfone velho que chiava e começou a falar sem formalidade excessiva. O tema da pregação naquela noite foi sobre fé ferida e restauração. Ela disse: "Muitos de vocês foram machucados por líderes que esqueceram que servir a Deus é servir as pessoas, não usar pessoas para construir impérios. Vocês foram julgados, rejeitados, manipulados em nome de Deus. E agora carregam feridas profundas, questionando se Deus realmente existe, se Ele realmente se importa. Eu estou aqui para dizer que Deus não está nas instituições. Deus não mora em prédios bonitos ou em palavras eloquentes de homens arrogantes. Deus está no coração quebrado que ainda ousa chamar por Ele. Cada palavra atingia direto no meu peito, irmãos. Era como se ela estivesse falando diretamente comigo, como se conhecesse cada pedaço da minha história. As lágrimas começaram a descer silenciosas pelo meu rosto, e eu não tentei esconder. Chorei durante o culto inteiro, anos de dor vazando através daquelas lágrimas. Quando o culto terminou, a pastora Helena veio até mim. Não fez perguntas, não exigiu explicações. Apenas me abraçou, e naquele abraço eu senti algo que não sentia havia anos. Senti acolhimento verdadeiro, sem julgamento, sem segundas intenções. Ela disse baixinho no meu ouvido: "Seja bem-vinda. Você está segura aqui." E aquelas palavras quebraram algo dentro de mim. Saímos dali, eu e a Laura, de mãos dadas. Não falamos nada no caminho de casa, mas havia entendimento silencioso entre nós. Algo tinha começado a mudar naquela noite. Comecei a frequentar a igreja da pastora Helena regularmente depois daquela noite, irmãos. Mas confesso que no começo eu mantinha distância emocional. Sentava sempre no fundo. Não participava de grupos. Não me envolvia em conversas. Era como um animal ferido que não confia mais em ninguém, que observa de longe esperando o momento em que a armadilha vai se fechar. A Laura, ao contrário, mergulhou completamente. Participava do grupo de jovens, ajudava na cozinha depois dos cultos, fez amizades sólidas. Ver minha filha florescendo daquele jeito, recuperando a alegria que tinha perdido, me enchia de gratidão e ao mesmo tempo de culpa. Culpa por ter demorado tanto para trazer ela de volta para ambiente saudável. A pastora Helena nunca me pressionou. Ela apenas demonstrava presença constante e carinhosa. Cumprimentava com sorriso genuíno, perguntava como eu estava sem invadir, oferecia ajuda sem fazer alarde. Aos poucos, semana após semana, mês após mês, fui baixando a guarda. Em 1999, a irmã Eunice apareceu naquela igreja. Ela tinha deixado a antiga congregação depois do escândalo e passado anos perambulando entre igrejas sem se fixar em nenhuma. Quando nos vimos, abraçamos e choramos. Ela era conexão com o passado, mas ressignificada. A gente podia falar sobre o que tinha acontecido sem vergonha, sem medo, porque as duas sabíamos a verdade. Naquele mesmo ano, o presbítero Arlindo me procurou com notícias. O processo contra o pastor Samuel tinha finalmente sido concluído. Ele foi condenado por assédio e coerção, perdeu definitivamente o direito de exercer qualquer ministério e teve que pagar multa pesada. Arlindo também contou que o Samuel tinha tentado abrir nova congregação em Dourados em 1995, mas membros da antiga igreja foram até lá e o denunciaram novamente. A tentativa fracassou de forma vergonhosa. Ouvi tudo aquilo e senti mistura de alívio e compaixão. Justiça tinha sido feita, mas não havia alegria nenhuma em ver alguém destruído daquele jeito.
Orei sinceramente pela alma dele naquela noite, pedindo que Deus tivesse misericórdia e que ele encontrasse arrependimento verdadeiro antes de morrer. Os anos 2000 chegaram trazendo mudanças. A Laura se formou no ensino médio no ano 2000, passou no vestibular para pedagogia e entrou na faculdade. Eu estava tão orgulhosa dela, irmãos. Minha menina que tinha sofrido tanto, que tinha carregado peso que criança não deveria carregar, estava construindo futuro brilhante. Foi na própria igreja que ela conheceu um rapaz chamado Daniel, em 2003. Ele era jovem de fé equilibrada, trabalhador, respeitoso. Começaram a namorar com minha bênção, e eu via nos olhos dele o tipo de amor que minha filha merecia. Amor sem manipulação, sem controle, sem medo. Eu também estava mudando, irmãos. Aos poucos, muito devagar, fui me abrindo. Comecei a participar de estudos bíblicos liderados pela pastora Helena. Ela ensinava a palavra de forma simples e profunda, sem distorções, sem manipulações. Aprendi a diferenciar voz de Deus da voz de homens. Aprendi que submissão não é aceitar abuso, que fé verdadeira não é obedecer cegamente a líderes, que Deus está mais próximo dos quebrantados do que dos poderosos. Voltei a cantar nos cultos. No começo, minha voz saía trêmula, embargada, mas aos poucos foi ganhando força, e quando cantava aqueles hinos simples, sentia algo se curando dentro de mim. Pedaço por pedaço, tijolo por tijolo, eu estava reconstruindo o altar que tinha sido destruído. Em 2005 aconteceu algo que me marcou profundamente. O presbítero Josué, aquele homem bom que tinha me defendido quando todo mundo me atacava, morreu aos 73 anos. Fui ao funeral com a Laura e com a pastora Helena. O velório estava cheio de gente de várias congregações, todos prestando homenagem à vida íntegra que ele tinha vivido. Descobri naquele dia que ele tinha deixado cartas escritas para várias pessoas, e uma delas era para mim. A viúva dele me entregou um envelope com meu nome. Abri ali mesmo, de pé no canto do velório, e li com lágrimas escorrendo. Ele escreveu sobre como minha coragem o tinha inspirado a nunca mais permitir que medo de escândalo superasse busca pela verdade. Disse que me defender foi uma das decisões mais difíceis da vida dele, mas que jamais se arrependeu. Pediu que eu continuasse sendo luz para mulheres que sofrem em silêncio. Guardei aquela carta como tesouro, irmãos. Leio até hoje quando preciso de encorajamento. A memória do presbítero Josué me lembra que ainda existem homens de Deus verdadeiros, que integridade não é mito, que vale a pena fazer o certo mesmo quando custa tudo. A Laura se casou em 2006, numa cerimônia simples mas linda realizada no salão da igreja. A pastora Helena conduziu o casamento e eu chorei de alegria vendo minha filha de véu e grinalda, sorrindo de verdade, começando família própria. Em 2007 ela me deu meu primeiro neto, e quando segurei aquele bebê nos braços, senti que Deus tinha me devolvido em dobro tudo que eu tinha perdido. Mas a restauração não estava completa ainda, irmãos. Faltava uma peça importante. Em 2010, uma mulher chamada Zuleika chegou à igreja completamente destruída. Ela tinha fugido de marido abusivo e de congregação anterior, onde o pastor dizia que ela deveria se submeter e sofrer pela família. A história dela ecoava tanto a minha, que doeu. A pastora Helena me pediu para conversar com ela. Foi a primeira vez que compartilhei minha história completa com alguém de fora do círculo próximo. Contei tudo para a Zuleika, cada detalhe, cada dor, cada vitória. Ela chorou nos meus braços dizendo que finalmente tinha encontrado alguém que entendia. Naquele momento, irmãos, entendi o propósito da minha dor. Ela não tinha sido em vão. Ela me capacitou para ajudar outras mulheres feridas. Aceitei me tornar conselheira no Ministério Feminino da Igreja e desde então tenho acompanhado dezenas de mulheres que passaram por abusos espirituais, emocionais, físicos. A cada história que ouço, a cada lágrima que enxugo, sinto que minha jornada teve significado. A vida continuou se reconstruindo. A Laura me deu mais 2 netos. Minha casa, que tinha sido tão vazia e triste, encheu de risadas de crianças nos fins de semana. Eu, que tinha me sentido tão sozinha, tão rejeitada, estava cercada de amor verdadeiro. Em 2015, quando eu tinha 60 anos, aconteceu algo que eu não esperava mais. 25 anos tinham passado desde aquela noite na sala dos fundos.
e eu nunca mais tinha tido contato com a dona Lídia. Sabia por Arlindo que ela estava bem, morando no interior, trabalhando, mas nunca tínhamos conversado diretamente. Foi em março daquele ano que consegui o telefone dela através do Arlindo. Liguei com o coração disparado, sem saber o que dizer, sem saber se ela ainda se lembraria de mim com carinho ou com ressentimento. Quando ela atendeu e ouviu minha voz, ficou em silêncio por segundos que pareceram eternos. Então desabou a chorar no telefone, e eu chorei junto. Conversamos durante mais de 1 hora naquele primeiro telefonema. Ela me convidou para visitá-la, e eu aceitei na mesma hora. Em abril, eu e a Laura fizemos a viagem até a pequena cidade do interior onde ela morava. Eram 3 horas de ônibus atravessando paisagens bonitas que eu mal conseguia apreciar de tão nervosa que estava. Quando chegamos e a vi esperando na rodoviária, quase não a reconheci. 25 anos tinham passado. Ela estava com 63 anos, cabelos completamente brancos, rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Mas havia paz nos olhos verdes dela, que não existia antes. Corremos uma para a outra, e nos abraçamos ali no meio da rodoviária, chorando, rindo, sem conseguir falar. Ela nos levou até a casa simples onde morava, nos arredores da cidade. Trabalhava num asilo cuidando de idosos abandonados, e a casa dela ficava perto. Sentamos na varanda pequena tomando café com bolo caseiro, e começamos a preencher os 25 anos de vazio. A Lídia contou que os primeiros anos foram horríveis. Ela carregava culpa imensa, achando que tinha destruído a família, que tinha falhado como esposa, que Deus estava decepcionado com ela. A mãe, Dona Conceição, foi quem a sustentou emocionalmente, repetindo todo dia que ela tinha feito a coisa certa, que não era culpa dela. Os filhos demoraram para entender. O Marquinhos, especialmente, ficou revoltado durante anos, culpando a mãe por ter ido embora, por ter exposto o pai. Só em 2008, quando já era adulto de 28 anos, ele finalmente procurou a mãe, pediu perdão pelas acusações injustas e se reconciliou com ela. A Rafaela, mais nova na época do acontecido, aceitou melhor e manteve contato constante. A Lídia disse que trabalhar no asilo tinha sido terapia inesperada. Cuidar daqueles idosos abandonados, ouvir histórias de vida, limpar, alimentar, amar quem ninguém mais amava, a ensinou sobre compaixão verdadeira. Foi lá que ela começou a conversar com outras mulheres que tinham sofrido abusos diversos, tornando-se conselheira informal. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: Neuza, naquela noite na sala dos fundos, quando vi você recusando e saindo com dignidade, algo quebrou dentro de mim. Pensei, se ela pode dizer não, eu também posso. Você me salvou. Você me mostrou que era possível ser livre. Segurei as mãos dela e respondi: Não, Lídia, foi Deus que nos salvou. Nós apenas dissemos sim para a liberdade. E pagamos o preço alto, mas valeu cada lágrima. Ficamos 3 dias naquela cidade pequena. A Lídia nos apresentou ao asilo onde trabalhava, as mulheres que ela ajudava, a pequena congregação que frequentava. Vi que ela tinha construído vida bonita e significativa a partir das cinzas. Vi que ela tinha transformado a dor em propósito. No último dia, antes de pegarmos o ônibus de volta, oramos juntas sentadas naquela varanda. Oramos pelas mulheres que ainda sofrem presas em relacionamentos abusivos disfarçados de santidade. Oramos pelos líderes religiosos, que se lembrem que são servos e não senhores. Oramos por cura, por justiça, por restauração. Quando o ônibus partiu, e eu vi pela janela a figura pequena da Lídia acenando, senti que peso enorme tinha sido tirado do meu peito. Aquele reencontro fechou o ciclo emocional que estava aberto havia 25 anos. Eu não precisava mais carregar aquela história sozinha. Nós tínhamos caminhado juntas, cada uma à sua maneira, até encontrar paz. E assim chegamos aos dias de hoje, meus irmãos. Estou com 70 anos, em 2025, e minha vida não poderia ser mais diferente daquela mulher quebrada de 1990. A Laura está com 44 anos. É professora respeitada, mãe de 3 filhos lindos, casada feliz. Eu sou a avó babona que passa fins de semana inteiros com os netos, fazendo biscoitos, contando histórias, dando amor em abundância. Continuo congregando na igreja da pastora Helena, que hoje tem 62 anos,
mas permanece firme liderando com humildade e amor. A Zuleika, aquela mulher que chegou destruída em 2010, hoje é líder do Ministério Feminino, ajudando outras mulheres como eu a ajudei ela. O ciclo continua. O amor se multiplica. Em 2018 recebi notícia através do Arlindo. O pastor Samuel tinha morrido. Enfisema pulmonar, sozinho num quartinho alugado, praticamente indigente. O funeral foi minúsculo, quase ninguém compareceu. Quando ouvi aquilo, não senti alegria nem satisfação. Senti apenas tristeza por vida desperdiçada, por homem que poderia ter sido bênção, mas escolheu ser maldição. Dediquei aquela noite inteira orando por ele. Não porque merecia, mas porque eu precisava liberar completamente qualquer resíduo de amargura. Orei para que Deus tivesse misericórdia da alma dele, e quando terminei, senti paz final. Ele não tinha mais poder nenhum sobre mim. Em março deste ano, decidi fazer algo que evitei durante 35 anos. Fui visitar o prédio da antiga congregação. Peguei ônibus sozinha num sábado de tarde e desci no bairro Amambaí. O prédio está abandonado, coberto de mato, janelas quebradas, pintura descascada, portão enferrujado. Entrei cuidadosamente e caminhei entre os bancos empoeirados cobertos de teias de aranha. Cada passo ecoava lembrança. Ali eu cantei pela primeira vez sentindo que pertencia. Ali conheci a Lídia. Ali ouvi sermões que me encantaram. Ali fui julgada. Ali tudo desmoronou. Cheguei até onde era o altar, me ajoelhei no chão sujo e orei em voz alta. Agradeci a Deus, não por tudo ter sido fácil, mas por tudo ter sido transformador. A dor me fortaleceu, a traição me ensinou discernimento, a solidão me aproximou do Deus verdadeiro. Disse: Senhor, obrigada por não me deixar construir minha fé sobre homens. Obrigada por me ensinar que o Senhor não mora em templos, mora em corações quebrados que ousam continuar acreditando. Saí dali com o coração leve. Aquele lugar não tinha mais poder sobre mim. Hoje, quando olho para trás, vejo jornada longa e dolorosa, mas também vejo vitória, irmãos. Vejo mulher que foi ao fundo do poço e conseguiu subir. Vejo mãe que protegeu a filha mesmo quando tudo desmoronava. Vejo serva que escolheu a verdade acima da aceitação. Se minha história pode ajudar uma mulher a denunciar abuso, a sair de relacionamento destrutivo, a recomeçar mesmo quando parece impossível, então valeu cada lágrima. Porque fé verdadeira não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar. Aquela sala dos fundos deveria ter me destruído, mas Deus transformou cinza em beleza, luto em alegria, deserto em jardim. E se eu pudesse voltar e mudar alguma coisa, sabe o que eu faria? Nada, porque cada dor me trouxe até aqui, até este lugar de paz, de propósito, de fé madura que não depende de instituições ou homens, mas apenas do Deus que nunca me abandonou mesmo quando eu achei que ele tinha ido embora. Então eu digo a você que está me ouvindo, não desista. Não importa quão fundo você caiu, não importa quantas vezes foi traído por quem deveria te proteger. Não importa quantas portas se fecharam. Deus ainda está escrevendo sua história. E o final pode ser lindo se você permitir que ele transforme sua dor em propósito. Antes de encerrar, quero pedir uma coisa muito importante para vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Recebi esse pedido de oração da irmã Maria Francisca da Costa e meu coração se encheu de compaixão quando li. A irmã Maria Francisca está passando por uma grande luta e precisa das nossas orações neste momento difícil, assim como seus filhos Danilo, Moisés e Miriam. Eu sei que quando passamos por momentos de provação, saber que há irmãos intercedendo por nós faz toda a diferença. A oração move montanhas e abre portas que parecem fechadas. E quando uma mãe está lutando, carregando o peso de cuidar dos filhos e enfrentar as dificuldades da vida, ela precisa sentir que não está sozinha. Então eu peço, de coração, que todos vocês que estão me ouvindo agora se unam a mim neste momento. Vamos juntos levar a irmã Maria Francisca, o Danilo, o Moisés e a Miriam diante do trono da graça. Vamos pedir que Deus derrame bênçãos sobre essa família, que fortaleça o coração dessa mãe guerreira, que proteja seus filhos de todo o mal,
que traga a provisão divina para todas as necessidades deles, que o Senhor seja refúgio e fortaleza para eles em todo o tempo. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Se inscreva no canal, deixe seu like e nos comentários conte sua história de superação. Juntos somos mais fortes. A paz do Senhor Jesus Cristo.